Agradecer o convite do Agostinho, GSM, os organizadores do evento, cumprimentar de forma especial a prefeita Simone e agradecer a todos que estão aqui presentes. Tá? Muito obrigado. É uma honra, um prazer contribuir com esse evento e poder ouvir cidades, né, através da prefeita Simone, cidades que fazem a diferença, né, que constroem esse interior forte. E é um pouquinho disso que eu quero falar um pouquinho. Né? O que é esse interior forte, que são essas cidades inteligentes que nós, que a Autopaz, acredita e trabalha. Primeiro, me permita rapidamente explicar quem é a Autopaz. Tá? Nós somos uma empresa de tecnologia e soluções atreladas e vinculadas à mobilidade urbana. Por que atreladas e vinculadas à mobilidade urbana? Porque mobilidade urbana não é só o transporte coletivo, não é só o sistema metroferroviário, não é só o ônibus. É facilitar efetivamente a locomoção e a vida do cidadão, seja no seu transporte, seja tendo acesso a serviços públicos de qualidade, com padrão e eficiência da iniciativa privada, ou seja, através de acordos, por exemplo, entre governo e iniciativa privada. E quando a gente fala de força do interior, né, nós pensamos rapidamente em cidades inteligentes, porque essas cidades inteligentes efetivamente constroem esse interior forte que nós vamos ver como a cidade da Itapetininga. Né? Todos sabemos, mas eu acho que vale a pena recordar, o interior de São Paulo, em termos econômicos, em termos de PIB, é maior, por exemplo, do que Chile, do que Peru, do que Nova Zelândia. Hoje, 1/4 da produção científica do nosso país já está concentrado no interior de São Paulo. Isso, por si só, mostra a importância, a participação, a relevância das cidades do interior para o nosso país e, consequentemente, para o nosso Estado. Né? E quando a gente fala de cidade inteligente, é um tema que ultimamente está sendo muito utilizado, eu gosto de simplificar, para nós entendermos efetivamente o que são cidades inteligentes. E, na nossa opinião, na opinião da Autopaz, se nós fôssemos reduzir a 2 palavras, ou melhor, exemplificar em 2 palavras, cidades inteligentes são cidades que são criativas e que são sustentáveis. São cidades que, com criatividade e sustentabilidade, colocam o cidadão no centro. O cidadão no centro como a pessoa que o poder público, a pessoa que as empresas privadas trabalham para propiciar uma melhora na sua qualidade de vida. E cidade inteligente, ela está baseada fundamentalmente em quê? Em tecnologia, em uso consciente e racional de tecnologia para melhorar a vida do cidadão. Hoje em dia, com a quantidade de dados que nós temos disponíveis, se nós usarmos de forma assertiva e correta a tecnologia, do dado nós vamos gerar informação, da informação nós vamos gerar conhecimento. Com conhecimento, hoje nós conseguimos vincular mobilidade urbana, saúde e gestão eficaz de todos os programas sociais através de plataformas como, por exemplo, nós acreditamos, né, hoje se fala muito de celular, nós temos um aplicativo, por exemplo, e um cartão que tangibilizam efetivamente o que é essa prestação de serviço público, colocando o cidadão no centro. Ou seja, com o único cartão, o cidadão ele consegue se locomover, com o único cartão ele consegue agendar o seu atendimento na rede pública de saúde, ele consegue pegar o seu remédio no posto de saúde, ele consegue receber benefícios sociais do leite ao uniforme. Como? Através da tecnologia, através do uso racional, através da excelência operacional que tem as cidades inteligentes, que tem a força do interior paulista. Tá? Estamos à disposição, hoje aqui nós viemos ouvir efetivamente a prefeita e nós estamos à disposição, caso queiram conversar, entender um pouco mais, em detalhes, o que nós acreditamos e o que nós trabalhamos na construção de cidades inteligentes. Muito obrigado. Gostou da apresentação? Muito. Parabéns, Rubens. Daqui a pouco a gente vai querer entender Estou um à pouco disposição, mais. é claro. Mas agora eu vou pedir licença um pouquinho para você. Todo mundo já me pediu para chamarem de você, tá, gente? Não é porque eu sou mal educada e já tô íntima chamando todo mundo de você, porque quando eu chamei de senhor e quando eu chamei de senhora, eu quase apanhei. Então eu já estou no você aqui porque me obrigaram. Tá? Porque papai deu a educação de tem que chamar de senhor e senhora, mas aqui eu quase apanhei e já estou no você. Então, daqui a pouco, voltamos a falar com você, Rubens. Mas primeiro,
queremos saber um pouquinho mais do que há por trás da prefeita. Nasceu em setembro de 76. 70... Pode falar a idade, não tem problema. 75. Só não pode falar o peso, mas a idade não tem problema. Peso é que não dá. Essa é a verdadeira mulher, né? Não pode falar o peso. Eu não gosto de falar nenhum dos dois, nem o peso, nem a idade, mas... setembro é que signo? Sou de Virgem. Virgem. Perfeccionista. Virginiana é perfeccionista. Sorte de Tapetininga. Casada? Sou casada, mãe de 2 filhos. 2 filhos homens. Um menino, eu chamo de menino, mas tem 21 anos, é o Riad, e a Manuele, de 6 anos. Formação jornalista ou relações públicas, os dois? Eu fiz pedagogia, dei aula na minha época ainda, no comecinho, né, os pais obrigavam você a ter uma profissão. Então, vai ser professora. Depois de ser professora, você escolhe o que você quer, mas o caminho está andado. E foi muito bom isso, esse incentivo, porque eu tive muito contato com as crianças e soube entender as crianças, e hoje elas são as minhas grandes parceiras. E depois de pedagogia, eu fiz relações públicas, depois eu fiz jornalismo. Legal. E aí, eu sei que você foi secretária de comunicação da Câmara de Sorocaba. Isso. Só ela já começou diretão, só queria agradecer antes. Eu estou respondendo já, mas eu queria dar um destaque. Obrigada a todos por estarem aqui. Augustinho, né, Rubens, a Tati, enfim, todo mundo, a Silvia, todos que já foram mencionados, dizer que é uma grande alegria compartilhar quem é a prefeita e quem é a Simone. Tem uma diferença, né? Eu sempre brinco com isso, depois a gente vai contar, porque assim, quando às vezes a oposição xinga a prefeita, eu falo para minha mãe, pense, se eu não fosse prefeita, eu não teria esse xingo. Então, calma, é só a Simone Marqueta é uma, a prefeita é outra, né? Para poder diferenciar. Mas eu, em Tapetininga, né, na minha adolescência, eu fui para Tapetininga, trabalhei na rede Chevrolet como relações públicas e tinha sempre um desejo de querer mais, de poder discutir com as pessoas, e por isso o jornalismo. E eu fui em relações públicas também de câmaras municipais, quando eu dava media training para políticos, olha, né? Até o Flávio, eu posso contar, Flávio? Flávio é um grande aluno, viu? Aprendeu muito bem, viu, Agostinho? Dei várias vezes aulas de media training para o Flávio e outros empresários e políticos, porque realmente a comunicação é o mais importante para a gente poder ter um diálogo, porque a comunicação e o diálogo são diferentes, mas a gente tem que ter uma boa comunicação para conseguir um bom diálogo. E aí eu fui, então, a minha primeira experiência em vida pública na política foi realmente na Câmara Municipal de Sorocaba, quando eu era secretária de comunicação. E aí eu fui entender muito bem o legislativo. E aí, como eu entendi muito bem o legislativo, eu preferi ir para o executivo. E aí eu não tive nenhum envolvimento político, eu nunca fui nem filiada a nenhum partido. Eu simplesmente era uma jornalista que criticava demais, que apontava o dedo demais, mas que só fazer isso não era o suficiente para a minha vida. Eu tinha que sair daquele comodismo e mostrar que é possível fazer algo diferente. Que só eu criticar aquilo que a gente não vê de bom não vai resolver. Eu discutir só com o meu vizinho, com os meus pais, ou então na televisão, mostrar e jogar lá no ar e não ter o resultado depois. Então, realmente, eu quis abandonar minha carreira de jornalista por 1 ano, pedir as contas. Todo mundo falou, você é louca, né? Ninguém nem acredita em você como política. Eu falei, não, eu não sou louca, eu tenho um ideal, eu tenho um foco. Eu preciso fazer parte dessa situação para eu mostrar que dá. Se eu estou dizendo aqui fora que dá para fazer, então eu tenho que estar lá dentro para poder resolver. Ficar só aqui apontando não vai resolver o problema. Então, foi quando eu realmente pedi as contas. Podia ter ficado na televisão até 6 meses antes, para a gente poder até usar a imagem, mas não era o que eu queria. Eu fui buscar toda a realidade de Tapetininga a pé, andando de casa por casa, conheci toda a nossa zona rural, que é muito extensa. Nós somos o 3º maior em extensão territorial município do estado de São Paulo, né? Então, são mais de 1.700 quilômetros para você fazer coleta de lixo, transporte escolar, é muito grande a cidade. Então, eu fui conhecer as realidades. Dentro das minhas realidades que eu vi ali, eu montei propostas de governo. Deixei muito claro isso, e hoje eu brigo com a população quando falam assim, você prometeu. Eu digo o seguinte, pega o vídeo e mostra que eu prometi. Eu não prometi.
Eu disse que eu tenho propostas de trabalho e as minhas propostas vão ser cumpridas. Às vezes não tem porque a gente quer, porque você encontra as suas dificuldades, mas que elas vão ser cumpridas porque eu estudei a cidade antes. Eu estava com as propostas em mãos que são viáveis. Então, essa é a diferença que eu acho que quando a gente busca, hoje, a gente está num ano eleitoral, e que a gente tem que ficar atento, enquanto jornalista que só criticava, e hoje como gestora, como prefeita, em dizer que a gente tem que buscar as propostas pé no chão. Às vezes as pessoas falam comigo assim, qual é a sua grande obra? Eu respondo, fazer funcionar o que nós temos. Não adianta fazer uma grande obra e deixar parada, deixar vazia, como a gente tem visto. Então, a minha grande obra é fazer funcionar aquilo que deixaram para trás, para simplesmente colocar uma plaquinha, estamos em obra, inaugurar, e não inaugura e não funciona. Então, porque a gestão em 4 anos é muito rápido. Eu achava que não, mas essa é uma experiência nova, é muito rápido, porque a gente vai conseguir um convênio com o governo estadual ou federal, você demora meses até assinar, depois mais um tempo, depois até vir o recurso, aprovar na Caixa, vira a verba, o recurso, você fazer a licitação da empresa para colocar em prática, já foi 1 ano e meio. Então, realmente, eu acho que 4 anos não são suficientes, mas a gente tem que dar continuidade àquilo que nós pegamos e a gente espera que o próximo dê continuidade. Então, a gente hoje tem que ficar atento a isso. Eu tive muito pé no chão com as minhas propostas, algumas pessoas às vezes me cobram hoje na rua. Eu não vi nenhuma obra sua ainda. Eu falei, mas você me elegeu por quê? Eu disse quais eram as minhas propostas. Você não me elegeu pelas minhas propostas? Então, a gente tem que chamar a atenção dos eleitores, das pessoas, qual é o papel do cidadão também nesse movimento novo que todo mundo cobra. Eu acho que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas exigem algo novo, mas não agem de maneira nova. A gente teve uma discussão esses dias com um grande político, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que faz a gente refletir, que isso vai fazer a diferença no amanhã. Quer dizer, eu posso denunciar a corrupção, eu vou mostrar aquilo que está errado, eu quero exigir o cumprimento de lei do outro. Mas quando é comigo, será que eu quero mesmo? Será que o jeitinho brasileiro me agrada? Se eu estou dentro desse sistema do jeitinho brasileiro, aí eu esqueço. Aí eu estou bem, eu estou confortável. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício com a população o tempo todo. Mais do que prefeita, eu quero ser educadora na política. Um grande desafio, eu sei. Uhum. Eu tive um promotor que falou, você não vai mudar o mundo. Meu chefe de gabinete está aqui, não foi? Eu estive, desde que nós assumimos, eu exonerei mais de 15 funcionários públicos. E aí o promotor, a gente estava numa conversa, ele falou, prefeita, por que tudo isso? Moralidade. Não posso mais conviver com esse tipo de situação. A gente tem que mostrar... mas você não vai ser eleita nem para síndica mais, se você continuar assim. Mas o meu papel, a minha moralidade, o meu exercício de cidadania, que eu disse que é preciso mudar e que meu discurso não seja em vão, vai acontecer. Foram exonerados. E se o juiz pedir para voltar, eu vou dizer para todo mundo, eu fiz a minha parte, o juiz não fez. Então, eles não ainda recuaram, né? Eles respeitaram. Então, estão todos lá. Então, a gente tem que fazer esse exercício de cidadania, de educação nova para a nossa política. A gente está nesse momento, a gente tem que entender melhor os nossos atos para poder cobrar. Falo demais, né? 81% dos votos de Itapetininga é bastante? É muito mais do que eu imaginava, nem eu. É uma situação assim que eu acho que é bem importante eu compartilhar com os senhores aqui para a gente entender essa política que as pessoas desejam e quem está num processo eleitoral. Quando eu falei para vocês que eu deixei o meu trabalho, eu larguei tudo para poder me colocar como candidata, então eu dizia para todo mundo, eu sou candidata a prefeita. Aí as pessoas olhavam para mim, tipo, né, a cidade é uma cidade do interior, né, nós temos itapetininganos aqui que podem dizer para a gente, então a mulher ela não é assim, primeira mulher eleita do município, nunca teve nenhuma candidata mulher, então a gente tem que fazer esse enfrentamento também. Mas as pessoas entendiam que a gente estava com uma proposta séria e pé no chão. Então, a gente, quando foi percorrendo, eu fui contando, conversando, dialogando, as pessoas entendiam isso. E aí, próximo ao período eleitoral, já realmente de fazer a chapa, a criação e tudo mais,
tivemos uma mudança, depois eu saí como a candidata oficial a prefeita, e aí foi muito engraçado. A gente teve numa reunião, acho que a Silvia até estava nessa reunião com várias mulheres, várias lideranças femininas, e elas estavam se murmurando, por que os empresários não apoiam as mulheres na política, eles não dão verba, como é que elas vão fazer campanha sem dinheiro? Aí eu levantei a mão, tinha um monte de mulheres assim, eu levantei a mão. Aí, que essa louca quer falar, né? Tipo, de onde surgiu? Eu falei, gente, eu quero dizer o seguinte, eu não quero dinheiro de empresário. Eu vou com o meu sapato, meu tênis. Eu tenho 2 tênis que eu guardei, eu vou ficar de recordação, porque são os 2 tênis da campanha. Eu vou na sola do sapato, que eu não quero estar amarrado com ninguém. Não é essa política nova que eu quero. Os meus secretários, eles não são nem filiados a partidos. Eu tenho 2 que têm filiação partidária. Nunca estiveram envolvidos na política. Eu tenho vereadores que eles já entenderam comigo que não tem negociação com o vereador para estar lá participando do governo. É uma somatória de esforços. Então, isso tudo eu estou trazendo desde quando eu comecei a fazer a campanha e mostrar. E eu posso dizer para vocês, quem me elegeu em Itapetininga foram as crianças, porque eu conversava muito com elas. E, por uma curiosidade, nós temos gravado isso. Eu tenho as audiências públicas que nós fazemos durante o ano de 2017, eu fiz em todos os distritos e fizemos em diversas zonas da cidade. As crianças participam da minha audiência pública. Está aqui o meu secretário e minha equipe para provar isso. A gente tem gravado. Então, até uma lombada, eu vou só contar rapidinho esse caso, que foi muito interessante. Nós temos na Vila Nastre, que é um bairro do nosso município, e que ele estava assim... ele tinha era uma valeta, cheia de sujeira, cheia de lixo. E quando eu fui da minha campanha, eu passei por lá, eu não prometi para ninguém, mas eu olhei as crianças brincando naquele monte de pneu, aquela sujeira, eu falei, não é possível, gente, eu não posso, como mãe, como prefeita, deixar isso aqui. Então, foi minha primeira ação, tirar todo o entulho da cidade. Foram mais de 12 mil toneladas, a gente tem aqui, até eu trouxe alguns números para vocês. E aí eu passei por esse bairro, e eu chamei as crianças para me ajudarem, e nós fizemos com ecoponto, com material de ecoponto, não fiz uma compra de um material, nós revitalizamos todo o bairro. Fizemos toda a calçada com aquelas... Flávio, me ajuda, aquele de construção, né? São os tachões, aqueles pisos que vão se encaixando, as lajotinhas, né? E aí a gente montou tudo isso com todo o recurso do ecoponto. Tiramos do ecoponto, que a gente estava falando, né, da questão do meio ambiente, e levamos para lá. E fizemos o parque, deixamos revitalizado. Aí as crianças queriam uma bola, porque nós colocamos um campo de areia. Eu falei, não, a bola não vem agora. Depois que vocês deixarem aqui em ordem, limpo, aí eu volto a fazer uma visita e eu trago a bola. Tá bom. Aí fui lá 2 vezes, levei a bola na 3ª visita. Estava em ordem, tudo lixo no lixo, porque lá era um horror de lixo. E aí, depois, as crianças entenderam que era importante ter esse diálogo. Então, vamos deixar a bola com quem? Eles elegeram um morador no bairro para que cuidasse desse material no empréstimo. Então, abre lá o seu José, que é o primeiro morador, ele que pega o material e devolve. E talvez tantas crianças, devido ao fato de estarmos falando da cidade das escolas, a terra das escolas... A cidade da terra das escolas é um título que é importantíssimo. Até a gente tem alguns dados que eu queria que o Matheus colocasse para a gente poder entender. Nós temos hoje, da região metropolitana, nós somos a única cidade hoje que também faz parte da universidade que é do Estado de São Paulo, né, a UVESP, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós somos a única cidade contemplada da região metropolitana de Sorocaba. Então, nós colocamos em toda a nossa rede municipal o sistema SESI de ensino, né, que faz a criança ter um pensamento diferenciado, um pensamento mais voltado para a cidadania. Nós tivemos a participação do Acácio também, em Itapetininga, na formação de professores, que eu quero agradecer mais uma vez, que foi excelente a participação. Fizemos em um dia o plantio de 3 mil mudas com as crianças, 3 mil crianças, elas sabem onde estão as suas árvores, elas voltam lá para cuidar. Então, a gente tem realmente um carinho especial pelas crianças. E falando das crianças, eu queria contar um caso, eu achei diferente. Eu discuto que eu tenho uma filha de 6 anos, então a educação a gente discute em casa. E aí eu estava comentando com o meu marido que eu quero deixar as minhas escolas com uma excelência também na questão dos prédios. Então, a gente tem feito isso em relação à manutenção dos prédios.
Até hoje a gente ainda não contratou empresa, não é terceirizado, a gente trabalhou sem recursos, então, no primeiro ano, só com os nossos funcionários, que se dedicaram muito, e agora que a gente passa para uma segunda fase, arrumamos a casa e agora a gente vai para essa contratação. E aí eu falei para o meu marido, eu quero ar-condicionado em todas as escolas. E aí minha filha falou assim, mamãe, não, o bracinho da gente fica muito gelado. Tipo assim, falando da escola dela, que estava com ar-condicionado. Não põe ar-condicionado nas escolas. Eu assim, como assim, Manu? Vai ficar bom, é fresquinho. Não, mamãe, porque o braço da gente fica quase que congelado. Não põe ar-condicionado. Eu falei, então eu vou rever. Agora eu vou rever, eu vou economizar. E a questão que a gente sempre leva da educação, que realmente essa qualificação para as crianças, esse aprendizado que elas hoje têm levado para as famílias. Aquilo que a gente espera de uma cidade diferenciada, a gente coloca para as crianças e leva. E quando eu falo de novo nas grandes obras, nós desapropriamos 3 escolas. A gente tem que trabalhar uma gestão com economia e com inteligência, por que não, nesse caso também. Então, por exemplo, tem uma escola que está em Itapetininga, nós temos 2 escolas que estão com obras paradas, que todo mundo sabe como que às vezes acontece. A empresa vai, pega uma obra, ela não dá conta daquela obra, ela pede aditivo, hoje o Tribunal de Contas não permite aditivo, então você fica com a escola parada, tem que abrir um processo de licitação novo, tudo de novo. Então, uma escola acaba ficando uma média de 3 milhões para terminar. Hoje, com 3 milhões, a gente conseguiu 5 milhões, conseguimos apropriar 3 escolas. Essas escolas já estão prontas e entregues, com reforma também da equipe de funcionários públicos, de obras, para a gente poder já fazer entrega para essa mãe com essa falta de creche. Então, a gente fez andar a fila de espera da falta de creche em 1 ano, mais da metade. Então, a demanda a gente está conseguindo já fazer com que ela aconteça. A gente atende essas mães, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que é prático, com aquilo que está mais fácil de ser realizado e dar essa resolução rápida que as pessoas hoje não têm paciência para um resultado tão a longo prazo. Poxa vida, hein? Bom, eu acho que tudo, não sei, eu acho que não é só uma coisa que eu acho. Tudo começa na educação, né? Então, talvez por isso Itapetininga já esteja anos-luz na frente de muitas outras cidades. E estamos falando aí de mais de 12 mil empresas, né? Uma cidade extremamente forte também na área, na área dos negócios, na área corporativa. Tem alguma ligação, talvez uma cidade forte com a educação? É uma cidade que tem um corporativo muito forte ou... Tem uma ligação. A gente percebe hoje nas empresas que nós temos já instaladas na cidade, até nós temos empresários aqui também fazendo parte de Itapetininga. Né? Quantos temos aqui? Aqui, olha lá. Olha lá, que bacana. Só para a gente poder saber. Tem um lá atrás, aqui na frente. Itapetininga hoje volta a aquecer, sim, o mercado. A gente está feliz, graças a Deus, porque as pessoas, a população, tem o costume de cobrar do líder, né, do prefeito, traga novas empresas, traga novas empresas. Lógico que quero novas empresas. A gente espera que todos aqui depois olhem com carinho especial Itapetininga e realmente façam investimento na nossa cidade. Tem qualidade de vida, localização bem conceituada. A gente tem a duplicação da Raposo, da Castelo, da Skin Carioca. Quer dizer, a gente está num ponto forte. Nós hoje somos polos de toda a região, somando, são 500 mil habitantes que a gente atende. Por isso foi o polo, a localização privilegiada. Exatamente. E a gente tem também, nós somos o polo da nossa região, né? São 13 cidades da região que buscam em Itapetininga os serviços. Por isso que Itapetininga, por muito tempo, a questão dos serviços foi o mais importante para a geração da economia. Quinto maior PIB do agronegócio. Quinto maior PIB do estado de São Paulo. Hoje, o nosso PIB está, de 2017, em 4 bilhões. Até a gente, na entrevista, eu comentei isso. A gente tem realmente uma economia forte, uma boa localização, a questão da segurança, a qualidade de vida. Hoje, a média da qualidade de vida no Brasil, 75 anos, Itapetininga, 77 anos. Né? Nosso IDH está acima da média brasileira. Né? A gente só pede para São Paulo. Então, a gente tem uma qualidade de vida importante e as empresas buscam essa qualidade de vida também. Em relação a gente tem feito visitas hoje nas empresas que já atuam em Itapetininga também, para a gente fortalecer e buscar incentivos.
Ontem mesmo a gente colocou um projeto de lei para ser aprovado, com a liberação de SSQN para os empresários que queiram construir em nossa cidade, porque as pessoas que sabem na construção civil é o que aquece o nosso mercado brasileiro. Né? Então, a gente quer realmente transformar Itapetininga num canteiro de obras para atrair novas empresas, que isso vai gerar emprego, vai aquecer o mercado, e é um ciclo vicioso que é maravilhoso. Então, a gente fez um incentivo ontem para a construção da faixa 1,5, um projeto de lei realmente dando todos os incentivos, liberando todas as cobranças para que esses investidores estejam na nossa cidade. E aquilo que a gente falou, é automático, um vai fazendo a geração do outro. Então, é importante, sim, a educação nessa somatória. Nós temos diversas multinacionais, nós temos a 3M, nós temos a Niximba, e nós temos um agronegócio muito forte. E é curioso, e acho que é bacana todo mundo saber, nós somos a primeira cidade do país, logo que eu ganhei a eleição, eu nem tinha assumido ainda, no ano de 2016, eu estive com o ministro da Agricultura, porque nós temos a vocação do agronegócio. Então, a gente tem que valorizar essa questão do agronegócio. E eu estive com ele dizendo, todas as empresas que nós temos, as produções, a gente tem batata muito forte, nós temos soja muito forte, laranja, nós temos uma diversidade muito grande, nós temos distritos que a gente fez o mapeamento deles, e a gente tem acho que está até na tela para vocês darem uma olhadinha também, dessa produção agrícola que nós temos a terra muito boa na produção. E a gente precisava desburocratizar isso tudo para que as coisas acontecessem mais. E olha só, a cidade com 247 anos, ela não tinha um projeto de lei, que é o SIM, né, que é o Serviço de Inspeção Municipal, para que os produtores fizessem a venda em todo o território nacional. Então, nós já aprovamos esse projeto, a gente já caminha com isso, e hoje a gente pode levar esses produtores em nível nacional. E nós criamos também o GPS Rural, que hoje nós temos 800 propriedades cadastradas, que é a tecnologia no campo, né, o serviço de inteligência no campo, que a gente pode, até, por exemplo, quem faz uma carta crédito não tinha acesso antes, porque não tinha nem o correio, porque não tem endereço. Então, a gente está hoje também assim, facilitando e buscando menos burocracia para que esses pequenos produtores estejam no mercado e oferecendo e somando e agregando valor para o nosso município. Esse é hoje a grande pegada. Assim, hoje eu estou buscando fortemente agregar valor. Nós temos uma produção muito rica, produzimos de tudo, nós exportamos para diversos... a gente tem os números aqui de exportação. Produzem são fortes até em recursos energéticos também, né? A gente está com um olhar para essa questão de energético, do gás natural, nós já temos lá também. Então, a gente busca... quando eu estava falando do agronegócio, nós somos a primeira cidade a receber o selo do Agro Mais, porque nós deixamos com menos burocracia o trabalho do produtor rural. E fizemos uma parceria que, pela primeira vez também, o município investe no produtor e acompanha essa produção, que nós fizemos parceria com o SEBRAE também. Então, hoje o SEBRAE vai a campo e vai capacitar os produtores para eles estarem exportando Nós fizemos o evento de lançamento junto com a Secretaria O Agro Mais. Então, a gente está em Itapetininga, é a primeira cidade a participar. Parabéns. Obrigada, fiquei feliz também, e nós fomos a terceira cidade em geração de emprego em relação ao campo no ano de 2017, se comparado ao estado de São Paulo, a terceira cidade que mais gerou emprego na área do campo. E vocês têm um evento de agrobusiness gigantesco, né? O Expo. Isso, Expo Agro. Eu quero convidar... Vocês recebem mais de 350 mil 400 mil pessoas em 2 semanas. Estão todos convidados, dia 5 de abril. É a nossa abertura. E tem uma situação que é diferente também esse ano, pela primeira vez, porque sempre ela era realizada pelo Sindicato Rural, né, na cidade, e a gente continua com o apoio do Sindicato Rural, que é muito forte no nosso município, eles são muito bem organizados, trabalham de uma forma brilhante, e reconhecimento de terra, eles fazem todo um trabalho assim, que tem um valor muito forte no nosso, por isso que o nosso PIB é tão especial, a gente está cadastrado com o trabalho do Sindicato Rural. Esse ano, nós passaram a festa da Expo Agro para a organização municipal. Então, as prefeituras antes, todos os prefeitos, eles passavam uma verba para a Expo Agro para ela poder realizar e ter esse apoio técnico voltado para o agronegócio.
Esse ano nós assumimos a festa, não vamos dar dinheiro algum para a festa, não vamos dar. A gente abriu uma licitação para que a empresa que quisesse assumir a festa e realizar. Vamos dar o apoio técnico via o sindicato e ainda vamos reverter para a saúde o leilão de abertura, né, que é o cerimonial. Nós vamos fazer um leilão, a gente conseguiu arrecadar com alguns empresários a união de público e privado, a iniciativa pública e privada funcionou muito bem. Então, nós vamos ter o leilão solidário, totalmente revertido para a saúde, e nós também vamos ter 2 shows solidários, que 50% de cada show também revertido para a saúde. É agora em abril, né? Agora em abril, dia 5 de abril, estão todos convidados. Legal, parabéns. É Expo Agro, né? Expo Agro, dessa vez assim, além do agronegócio que movimenta a economia da cidade, a gente ainda vai reverter para a saúde do nosso município. Não, e não é só o Expo Agro, né, de evento que movimenta a economia da cidade. Vocês são uma cidade que tem muito evento. A gente adora festa, agora mais ainda, né? Festa, né? Eu fiz uma pequena lista resumida. Ó, tem a festa da cerejeira. Lindíssima, a festa muito do boa. Divino, Tem. a festa da padroeira da cidade. Sim. Que eu vou dizer que é a Nossa Senhora dos Prazeres. Isso. Temos a festa de São João Batista. Temos a festa da exaltação. A prefeita não foi nessa ainda. Não. É uma prefeita nova. Mas tem a... Não, mas tem a festa. As festas religiosas são muito fortes na cidade. As quermesses são muito fortes. A população, ela tem... A Expo Music. A Expo Music. Eu quero ser convidada. E ela volta na Expo Agro junto agora. Circuito cultural. Isso. E nós temos uma festa que não está aí, que a gente pediu para acrescentar essa informação, que é o Festival do Boteco. Essa festa é muito legal e tem atraído muita gente da região e tem lucrado muito também para as pessoas. Todos os empresários que têm participado querem mais de uma vez por ano. O bolinho de frango é famoso em Tapetininga. Bom saber, bom saber. Agora, fora o turismo festivo, o turismo de negócios, vocês também têm um turismo de saúde. A gente tem hoje, por exemplo, na Casa Raiz, que é uma cópia, né, que nós tivemos com o Papa em Roma. Ele tem a casa que ele oferece a lavanderia para os moradores em situação de rua. E a gente fez essa cópia, eu coloquei a Casa Raiz, que a gente tem lá a lavanderia, e a gente coloca a horta, eles têm yoga, eles têm tudo para cuidar da saúde, prevenção, reabilitação, para a gente buscar uma qualidade de vida melhor em toda a população, seja qual for ela, qual setor que ela estiver. E essa parceria com a universidade, a gente levar essa saúde alternativa para os bairros, principalmente os distritos que ficam na zona rural, tem sido bem interessante, a aceitação tem sido muito positiva. E nós criamos também em Tapetininga uma situação que poucas cidades têm, e na região a gente não conhece nenhuma que tenha, que é o EMAD, que é uma equipe multidisciplinar de atendimento aos acamados. Como é que a gente faz? A pessoa ela é internada no nosso hospital, o Dr. Léo Orsi Bernardes, que a gente atende toda a região. Ela é uma pessoa acamada. Ela vai sair dali, ela tem que ir para... Não dá para ficar sempre no hospital internada, ela vai para casa. Só que ela requer cuidados porque ela está acamada. Ela não consegue já voltar para a sua atividade de uma hora para outra, sem passar por esse processo de recuperação em casa. Então, nós temos uma equipe de 7 profissionais, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, fono, psicólogo. Eles vão para essa casa e falam assim, por exemplo, olha, a Maria está doente. Ela chama todos da família e fala, quem vai cuidar da Maria? Ah, nós 4 aqui. Então, Maria, pessoal, presta atenção, a Maria precisa disso, disso, disso. Ela não pode ficar deitada sem uma inclinação que pode ir água para o pulmão, da pneumonia, enfim, aí vem a parte técnica. Esse tipo de recomendação, nós estamos já com 600 casos sendo atendidos, que começou agora. Só o fato dessa orientação em casa, dessa terapia, e a família se sentir assistida, até para o que pode consumir, o que não pode, a limpeza, às vezes, de aparelho que ela está usando, ou fisioterapia para poder ajudar a fazer mais vezes, exercícios, a gente já conseguiu dar alta para essas pessoas sem que elas retornassem para o hospital.
Porque acontecia muito. Internou, vai para casa, não teve o cuidado devido, volta para o hospital. Aí internou, volta para casa, volta para o hospital. Então, a gente fez esse trabalho dessa equipe multidisciplinar que fazia esse tratamento em casa. E a gente já vai conhecendo também as necessidades ali do bairro, das carências daquele local e levando para a promoção social. A gente tem feito um trabalho muito multidisciplinar na nossa gestão. Então, um problema só não é daquela pasta, são de todos. Como é que nós vamos conseguir reunir todo mundo junto para buscar a solução? É o que a gente tem feito bastante lá. Uma pergunta importante para a senhora prefeita. Já tem um presidente? Essa pergunta você me pegou de justíssimo. Nós temos desejos. Eu acredito que tem nomes que vão surgir que realmente vai atender. Mas não é só na mão do presidente. Olha, está na mão aqui de quem faz a diferença. A gente já mostrou que a gente tem uma força maior do que a gente imagina. Então, está na hora da gente se organizar verdadeiramente. Eu estive com 2.400 prefeitos, e eles todos estavam murmurando por causa das dificuldades. Um caso específico de Tapetininga. Nós temos 4 bilhões, o PIB 4 bilhões em 4 bilhões e meio em 2017. Nosso orçamento anual 380, 400 milhões. Cadê o resto? Devolvemos para o governo federal, devolvemos para o governo estadual. E aí ele vai lá os prefeitos para Brasília ficar pedindo de porta em porta, por ofício, para buscar essa emenda e ter essa emenda de volta, um dinheiro que a própria cidade gerou. Então, assim, a gente tem que buscar um presidente que esteja aberto ao diálogo, a entender melhor aquilo que a gente vive. Então, eu vou dar uma dica. Um presidente que foi prefeito é uma boa alternativa, porque ele conhece a realidade dos municípios. Então, vereador melhor ainda. Tem que passar, eu acho que tem que ter esse conhecimento para entender o quanto é necessário para que a gente possa ter uma cobrança eficaz, né? Aquilo que você, como eu comentei, deixar a sua zona de conforto e conhecer o outro lado, foi o que eu fiz, para aí a gente ter conhecimento e dizer o que é possível ou não é possível. Porque no achismo a gente já está cansado disso. Tem muito discurso que é bonito, mas é solto, não acontece. É o que eu gostaria que acontecesse. Então, eu prefiro ter um discurso mais simples, mais pé no chão e realmente acontece. É isso que falta para o nosso país, né? Chega de blá, blá, blá. Eu acho que já tem que ser realmente quem faz. E de quem é essa frase, prefeita? Não nascemos para bater, mas não vamos apanhar. De quem que é essa frase, sinceramente? Dá dica? Não sei. É um ex-presidente. Ele falava isso? É que eu não curto tanto ele que eu nem vejo o que ele fala. Não me interessa muito. É uma frase do Lula. Não nascemos para bater, mas não vamos apanhar. A senhora concorda? Eu não concordo nada com o que ele fala. Eu não concordo com a existência dele. Ele acabou com o nosso país. Só isso que ele fez. Ele é o cara que fez o discurso do blá, blá, blá. Um dia a conta vai chegar. Chegou. Nós, brasileiros, estamos pagando por essa conta. Não podemos quebrar essa equipe econômica que está aí. De quem é essa frase? Michel Temer. Michel Temer. A quem ele se refere? Olha, eu vejo que o Michel Temer, ele se continuar mostrando esse trabalho que ele tem feito, parece que está num engajamento maior agora, realmente as pessoas sentem, os empresários sentem que a economia começa realmente a aquecer. Tem boas atitudes dele, sim. A coragem da reforma é importantíssimo. Ninguém teve coragem, né? Eu acho que a gente também tem que reconhecer as boas atitudes. É o que você falou sobre Itapetininga também, que não adianta fazer a obra, não adianta fazer o que o povo está esperando que você vá fazer para agradar e fazer errado. E depois não acontece. Então, acho que ele tem tido hoje mais pé no chão para trabalhar com a economia do nosso país aí. Até
tivemos recentemente uma discussão onde esteve o nosso governador, Geraldo Alckmin, e o nosso presidente, Michel Temer, e os dois entraram no mesmo acordo, numa mesma conversa com os prefeitos, no mesmo diálogo, e realmente que a reforma, tanto o governador que vai disputar a eleição presidencial concorda, ou seja, de um jeito ou de outro, é preciso fazer, vai ter que acontecer. Legal. Deixei você não se ajusta, não, né? Não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Bom, antes da gente entrar aqui no bate-papo com o nosso Rubens, que está aqui quietinho do nosso lado, vamos fazer mais uma brincadeira. A prefeita tem tempo. É a brincadeira. A prefeita tem tempo de assistir série? Hoje não. Não. Hoje é o serial do dia a dia do prefeito. Você consegue lembrar qual foi a última série? House of Cards. A prefeita tem tempo de cozinhar? Imagina, a prefeita não cozinha. Nem antes, nem agora, nem depois. Não. Mas a prefeita tem tempo de assistir filme? Assistir filme A Cinderela, domingo. Minha filha tem 6 anos. Ok. Na hora que eu vou para a televisão, são os desenhos animados, com o maior prazer também. Mas você sabe que, vou falar uma coisa, um sonho de menina, vou revelar um segredo agora, não faz mal que está gravando. É tão engraçado, a gente quando tem um sonho, a gente tem que buscar os nossos sonhos de verdade. Sem imaginar o que as pessoas vão pensar ou não vão pensar, é o seu. Toda vez com meu filho já pequenininho, assistiu os filmes, né, de Encantados, a Disney, que sempre tem alguém que vai salvar todo mundo, aí vem aquela princesa que está a cidade feia, da Frozen, está todo mundo congelado, ela vai com o amor dela, ela vence, e mostra uma cidade bonita, transformadora. E eu vou ser sincera com vocês, enquanto menina, enquanto mulher, eu falo, puxa vida, olha que bonito isso, será que essa princesa não pode ser de verdade? Será que a gente não pode olhar para o outro com amor? Será que eu não posso deixar de ser individualista e pensar no coletivo? Porque se eu penso no coletivo, se eu proporciono alegria, automaticamente isso volta para mim. O destaque que eu quero hoje, passando por cima do outro, tem gente que passa por cima do outro para ter destaque. Ele afunda. Porque uma cabeça é mais alta que a outra, ele não vai conseguir chegar, ele não consegue nem enxergar onde ele quer. Agora, se eu promovo esse bem-estar, o amor, por mais que as pessoas, às vezes, durante uma campanha eleitoral, é muito difícil, hoje com fake news, composição, é muito difícil. E as pessoas buscavam uma reação minha, por ser mulher, né? Ela vai ter que sair do sapato, do salto alto, ela vai ter que ficar desequilibrada por algum momento, a gente vai ter que tirar essa mulher fora do sério. E uma simplicidade de um filme com a minha filha, eu pensava assim, não, gente, o amor vence. O amor vence, o outro é o melhor, eu vou me oferecer. Na hora que você tem aquele momento de raiva, você fala assim, eu vou buscar o amor, eu vou buscar o próximo, vou buscar a Deus. O bem vence o mal, e é isso que nós precisamos no nosso país. A gente não pode entregar os pontos, a gente tem que buscar o coletivo. Vamos olhar para o outro sem medo, encarar o olhar, ter o toque, discutir, conversar, aceitar o sim, aceitar o não. O não é importante. Nosso país não teve não por os últimos anos, por isso que nós estamos tendo tanto problema. Então, a educação, de novo, a gente fala, é com amor, é com o diálogo, é com a firmeza e com a seriedade. Então, eu quero ser a princesa de Tapetininga. Imagina, fazer o bem, eu quero muito. Nossa Frozen. E a prefeita tem tempo de fazer esporte? Tem, de manhãzinha. 6 horas da manhã, agora estou com rotina. A prefeita tem tempo de dormir pelo menos 6 horas? 6 horas, nem sempre. Mas quando eu durmo muito bem. Pode estar um problema que for. Aí, pode ser isso. E também tem uma situação. Eu sou muito religiosa. E eu tenho um temor a Deus muito grande. Eu falo isso para meus filhos, quando você pensar em fazer alguma coisa errada, lembra da mamãe. O que a mamãe diria para vocês? Aí, né, você tem essa consciência. Então, eu tenho muito temor a Deus. Na hora que as coisas acontecem, você tem que tomar uma decisão, eu falo como Deus agiria. E a hora que eu vou. E aí, para quem... Eu respeito todas as religiões, é óbvio, nem está em discussão. Mas eu sou católica, e para quem é católico, uma dica para dormir muito bem, é como se estivesse segurando a mão de Nossa Senhora e colocar o seu terço embaixo do seu travesseiro. Não tem sono ruim com o tercinho embaixo do seu travesseiro.
Uma boa dica. E a prefeita tem tempo de ler revista? Lógico. Por sinal, eu pedi para o Jefferson pegar minha pastinha. Tem uma revista que eu separei, um artigo que tem a cara do Agostinho. Depois que... Eu posso ler um trechinho? Pode. O líder aprendiz. A gente tem um líder no nosso meio que é muito importante, que não tinha como deixar de fazer essa menção. Em uma pesquisa recente da Centro Global de Transformação de Negócios Digitais, mapeou várias pessoas para poder entender o que as pessoas esperam hoje do Brasil e dos novos líderes. E eles falam que as palavras humilde e humildade aparecem com frequência. E aí vem a descrição que ele fala. Humildade não é pensar menos de você mesmo, mas pensar menos em você mesmo. Líderes bem-sucedidos em ambientes voláteis gastam menos tempo confiando no que já sabem e proporcionando mais tempo explorando novos conceitos e novas ideias. Os líderes mais bem-sucedidos admitem que não têm todas as respostas e precisam buscar ativamente aprender. O Agostinho é um líder que a gente entende que você, quando reúne o grupo, reúne as pessoas, o quanto você move todos nós com autoestima, com reconhecimento, com amor, você é um líder que a gente busca o seu conhecimento na sua prática, na sua humildade de promover quem você, tudo que você promove entre a gente. Então, eu fiz questão na hora que eu li esse artigo, falei, gente, isso aqui é a cara do Agostinho, porque ele é esse líder de competência, humilde, com todo o conhecimento que tem na vida, mas é humilde para proporcionar esse diálogo, essa discussão daqueles que têm muito para aprender ainda e sempre somatório. Então, esse artigo é para você, Agostinho. Parabéns. A filha fica com sorriso. Bom, vamos conversar um pouco com o Rubens, porque ele está aqui abandonado. Não. Ele vai trabalhar no SUS agora. Estava aqui feliz em ouvir a Simone, né? Isso efetivamente nós, né, como cidadãos, não como executivos e empresários, são atitudes como a sua que nós esperamos efetivamente dos políticos, né? E cabe efetivamente a nós também. Nós temos, como você bem colocou, uma responsabilidade muito importante nesse processo, né? Rubens, Itapetininga é uma cidade inteligente? Com certeza. Eu anotei algumas coisas aqui. A prefeita a gente sabe que é, né? Inteligente, criativa, sustentável. Mas a cidade também ela acaba sendo reflexo de quem gere, né? Do gestor, do prefeito. Então, obviamente, notei algumas ações. Primeiro, eu fiquei super feliz, eu não sabia a terra das escolas, né? Se existe um investimento, uma preocupação com as futuras gerações, por si só, esse é o principal alicerce de uma cidade inteligente, né? Mas a Simone mencionou algumas coisas muito importantes e que a gente vivencia e acompanha, não só no Brasil, em iniciativas de cidades inteligentes, mas em cases que tem a mundo afora, né? Por exemplo, todo o conceito de sustentabilidade, o conceito de inovação, o conceito de criatividade, né? O que está sendo feito, por exemplo, no campo, né? O mapeamento tecnológico do campo, como você mencionou, são, obviamente, o GPS, né, para a localização dos agricultores. Isso é fantástico, né? E eu queria colocar um dado, me permita, Simone, você falou do SUS, né, do Sistema de Saúde. Cadê a Kelly? A Kelly cuida da divisão de saúde na Autopass. Para ter uma ideia, no Brasil, hoje, 30% dos recursos do município utilizados em saúde, eles são desperdiçados ou estão vinculados à fraude. A fraude que muitas vezes é gerada pelo próprio cidadão, pelo próprio munícipe, né? Ou pelo médico que fala que fez um atendimento e não fez, ou pelo próprio cidadão, que em 1, 2, 3 postos de saúde acaba passando e pegando com a mesma receita o mesmo medicamento. E como trata isso? O mundo afora, com tecnologia, com dados, com inteligência. Por exemplo, associando num único cartão a mobilidade urbana com o serviço social, com o controle do ciclo, da jornada, vamos dizer assim, do munícipe dentro do SUS, dentro da saúde, né? Quando a gente pensa em Autopass, a grande maioria pensa, eu acho, posso estar errada, a grande maioria das pessoas, eu acho que pensa em mobilidade urbana. Aí você me fala em uma divisão de saúde. O que mais a Autopass faz? Esse é um ponto importante, Tati. Assim, mobilidade urbana para nós não é simplesmente a locomoção do munícipe, do cidadão, do passageiro, do ponto A para o ponto B. Mobilidade urbana é um conceito, é uma experiência, é facilitar e apoiar o cidadão na sua vida, nas suas necessidades.
A partir do momento, por exemplo, que eu facilito e propicio que o munícipe ele faça um agendamento de um exame sem precisar se locomover no pronto-socorro, no hospital, eu estou reduzindo, consequentemente, a locomoção dentro da cidade. Estou contribuindo para cidades mais sustentáveis, estou melhorando o trânsito. Então, mobilidade não é simplesmente o ato de andar, de utilizar o transporte coletivo. É propiciar que o cidadão tenha uma interação melhor e maior com a sua própria cidade. Entendi. E vocês têm aí o Vold. A senhora conhece o Vold? Você conhece o Vold? Nós já tivemos a oportunidade de conversar. Fala o Vold. Para a gente do Vold, Vold táxi, Vold ônibus, Vold... Eu não posso citar o Vold táxi, senão daqui a pouco vão pedir direito autoral, né? A Angélica e o Luciano Huck vão pedir direitos, né? Mas o Vold é um aplicativo que surge com uma nova proposta, né? E o nome ele provoca, né? Voo de saúde, voo de entretenimento, voo de cultura, voo de educação. Ele nasce com o conceito de propiciar uma nova experiência para o usuário, para o passageiro do transporte coletivo. Na região metropolitana, isso vale em todas as cidades. Itapetininga é a terceira maior extensão territorial do Estado. As pessoas, hoje, e isso acontece cada vez mais, elas ficam um tempo respeitado, considerável, dentro do transporte coletivo. Se você coloca um aplicativo na mão desse cidadão, que ele consiga, por exemplo, ter agendamento à saúde, consiga fazer um ensino à distância, vide a terra da educação, você transforma a experiência do cliente. A mobilidade urbana, na verdade, começa na vida da pessoa quando ela sai de casa às 5h30 da manhã, quando a praça não está bem clara, daí vai lá a prefeita arrumar a iluminação, quando ela chega no ponto de ônibus e o banco está quebrado, aquela calçada não está asfaltada, ela entra no ônibus, pega aquele trânsito, aquele engarrafamento. Então, o Vold ele surge como uma alternativa de facilitar também o acesso à cultura, facilitar também o acesso ao entretenimento. Porque, de novo, mobilidade é trabalhar, apoiar a iniciativa pública em tornar a vida do cidadão melhor. Essa questão, Rubens, que você comentou é muito importante. Nós também, usando o aplicativo do WhatsApp, porque ele não tem custo, né? A gente está vivendo uma época de crise. Nós fizemos também o tapa-buraco. Então, a pessoa ela manda uma foto pelo WhatsApp e manda o endereço dela. E antes passava a reclamação 156, o por e-mail, RG, CPF, aquela coisa toda. A pessoa até desistia de falar onde estava o problema do buraco. E aí passava para o encarregado, o encarregado passava para outro encarregado fazia a planilha, para outro encarregado fazer, para depois o outro encarregado pegar e fazer. Já foi. É assim que funciona. Agora não. Com o aplicativo, a gente montou uma planilha, então, de um dia para o outro, ele já pega a demanda e vai. Óbvio que ele não consegue, às vezes, todas, mas a gente já tem uma demanda bem atendida. Então, há um tempo de espera, no máximo, 1 semana, 2 semanas, no máximo, dependendo da situação climática, que tem a chuva, daí já foge do nosso poder de decisão. Mas o Tapa Fácil, ele funciona muito bem via também o WhatsApp e a mobilidade urbana, porque a pessoa não quer aquele buraco na frente da casa dela, ela vai mandar um WhatsApp e a gente vai resolver o buraco dela. Isso é gestão inteligente, está usando dado, tá usando dado, informação e transformando em conhecimento para melhorar a vida do munícipe, né? O Vold, por exemplo, nós temos, infelizmente, de forma mais recorrente no estado de São Paulo, na região metropolitana, casos de assédio, violência. O Vold tem uma ferramenta que a pessoa que está dentro do ônibus, está dentro do metrô, do trem, ou está caminhando pela rua, se ele vê alguma situação de vandalismo, ele pode denunciar pelo próprio aplicativo. Ou seja, é também tornar a coletividade, né, para se auto-apoiar e construir uma cidade melhor, cidades melhores. Né? Colaborativo, né? Perfeito. Em outubro de 2017, houve uma troca das empresas de transporte coletivo. Então, vocês tinham a Aviação Rosa, houve uma rescisão, e agora vocês estão com a Nossa Senhora Aparecida. Vocês já estão com uma nova frota, todas as linhas já voltaram a funcionar? Na verdade, houve uma transição, porque a Nossa Senhora, a Rosa, desde que ela entrou na cidade, ela teve um problema muito sério, porque nós temos um meio de transporte bem diversificado. Nós temos o táxi rotativo, nós temos o mototáxi, agora chegando o Uber também. Então, o que aconteceu? Ela vinha com um problema muito sério, reclamação muito grande da população, porque ela não dava conta da linha, que dava muita demora, então os ônibus não eram tão
apropriados, havia uma reclamação muito grande. Quando nós entramos, fizemos audiências públicas para entender isso, porque até então as pessoas reclamavam, mas não tinha isso protocolado numa denúncia. E você não pode juridicamente agir porque o achismo, você tem que ter provas. Então ela começou a ser notificada, começou a realmente ter embasamento para a gente poder mostrar para ela. E aí, você vai resolver, o que você vai fazer? Ela tinha o desejo do aumento da tarifa, né, que não é o desejo da população e nem do gestor. Então, a gente disse que isso não iria acontecer, qual era a possibilidade, porque quais foram os nossos argumentos? Ela conhecia o município antes de entrar, ela já sabia que tinha o táxi rotativo, ela já sabia como era, então, se ela quis, ela tinha que estar assumindo com as suas responsabilidades. Então, ela chegou num grau de descontentamento com o município com a empresa, que aí houve uma conversa. Tem o grupo Nossa Senhora Aparecida, que já era da cidade, já atuava lá, fizeram uma transição de contrato. Isso permite, na legislação permite. Então, uma passou para a outra. E a Nossa Senhora Aparecida, ela está ainda em ajustes também, com a compra de ônibus, ela atende, mas ainda a gente também cobra mais investimentos. E está acontecendo aos poucos, de uma forma gradativa, para atender a demanda da população. Um dos meus pedidos que eu fiz para Nossa Senhora Aparecida, pensando nos jovens, nas crianças e na família, que funcionou muito bem, funciona, que são os ônibus chamados Parada Jovem. O que é o Parada Jovem? Que tem uma decoração. Isso, os ônibus são grafitados. Então, os pais, por exemplo, vão orientar os filhos, falar assim, olha, para você ir, porque o Parada Jovem, ele faz todo o percurso de locais onde os jovens poderiam estar frequentando. Então, o ginásio de esporte, escolas, a casa do adolescente, a PAI. Então, a gente sabe de todos os lugares que eles poderiam, nos clubes. Então, o Parada Jovem é a parada do jovem. Em algum lugar ele vai chegar. Então, a mãe pode dizer para ele, olha, aquele ônibus grafitado que tem um rapazinho andando de skate, tem uma pessoa jogando vôlei, que nós temos os nossos trabalhos sociais também com o esporte. Então, esse ônibus faz o percurso que o jovem vai parar lá e vai ter mais segurança. E a gente pediu ao motorista também com um perfil mais didático, tenha mais paciência com jovens. Então, são ônibus que são diferenciados, eles são mais utilizados. E aí vem a curiosidade, né? A melhor idade é o ônibus que elas mais usam, é o Parada Jovem. É muito legal isso. A gente tem um trabalho, são 300 jovens da melhor idade, os meninos e meninas, assim que eles gostam de ser chamados, no espaço da melhor idade, e eles vão todos lá com o ônibus do Parada Jovem. E eles têm todos os dias atividades de exercício físico, de artesanato, então eles ajudam bastante a gente com o fundo social, e aí eles pegam esse ônibus para ir para esse espaço. Até convidou minha mãe andou no ônibus do Parada Jovem. Ficou toda feliz, porque o ônibus é bem jovem. Bem interessante. Para acrescentar com relação a essa troca do transporte coletivo? Não, eu creio que os modais que existem em Itapetininga hoje fazem parte desse novo conceito de mobilidade urbana mundo afora, de integração dos modais, né? Tenho certeza que a prefeita deve estar pensando uma forma de integrar efetivamente esses modais, né? Tem Uber, tem o táxi, tem um ônibus, existem... A questão da sinalização, da parada de cada um, já de colocar regras, já é o início, porque... Hoje existem mundo afora, por exemplo, essa série de atividades para os jovens, para a melhor idade, cartões personalizados, que esse mesmo cartão da melhor idade ele usa no ônibus, identifica quando ele usa, sabe que ponto ele entra, que ponto ele desce. Esse mesmo cartão pode ser usado na saúde, mas eu vejo que a prefeita já tem essa visão pró-conectividade, pró-cidade inteligente, deve ser os próximos passos. Hein? Se Deus quiser. Precisa de investimento. Empresários. Nada. Sou eu que agradeço.